Continuando aqui nosso curso de termodinâmica, na aula de hoje nós vamos tratar a respeito do calor. Tá? O calor ele é representado pela letra Q. Eu já deixei aqui a minha lousa semi-preparada para que o tempo da aula não fique muito extenso. Bom, então nós vamos... essa aula vai ser bastante conceitual e talvez eu quebre essa aula em alguns vídeos, então vamos trabalhar bastante o conceito de calor. Depois, nas aulas mais para frente, haverá também uma aula mais matemática, né, tratando sobre o calor. Então a gente já conhece, né, a temperatura, já sabemos que a temperatura está associada com a energia acumulada, que é acumulada, né, internamente no material de diversas formas. Aprendemos que a energia de um gás está acumulada no movimento de suas partículas. Elas têm massa e estamos tratando aqui, na maioria dos casos, de um gás ideal. Então elas possuem massa. E o movimento, né, dessas partículas dá a capacidade, né, delas exercer pressão. E isso tudo está, né, relacionado a uma temperatura associada. Né? O movimento dessas partículas está associado a uma temperatura. Então hoje a gente vai tratar sobre o calor, que é uma grandeza física, representado por essa letra, pela letra Q. E no nosso estudo ela está associada, né, com a energia mecânica, né, que é capaz de ser contida, né, em um determinado sistema. Ou seja, né, capaz de ser transmitida para um determinado sistema. No caso aqui, o calor, né, nós podemos... calor ele pode transferir, né, de um corpo para o outro. Então ele pode ocorrer essa transferência. Bom, o calor ele continua sendo a energia mecânica. Até agora nós estamos só tratando com energia mecânica. O calor, né, então, ele continua sendo a energia mecânica que está contido a nível molecular de diversas formas. Nós vamos ver, né, que pode ser energia de rotação, energia de translação, energia de vibração. As moléculas, né, elas podem transladar, rodar, vibrar. Então essas são as formas mecânicas, né, da gente conter a energia. Então essa energia ela está contida a nível microscópico na matéria. E normalmente a gente chama isso de calor. Tá? E contendo energia, nós podemos associar o sistema o sistema contendo energia, a gente pode associar esse sistema a uma temperatura. Então aqui eu já deixei pronto aqui alguns exemplos. Tá? Então nós vamos tratar aqui o primeiro exemplo, que é, por exemplo, levar aqui, né, a fervura aqui. Se você tiver aqui uma jarra, né, com água, né? Aqui no caso aqui eu coloquei aqui o desenho do fogo, né? Aqui a água. Então, por exemplo, para levar a fervura aí 2 litros de água, né? Então, por exemplo, eu tô aqui, coloquei água e eu coloquei aqui temperatura 0 graus Celsius, mas no dia a dia, né, nós estamos acostumados a temperatura ambiente. Então, 25 graus Celsius, né? E se eu quiser levar a temperatura, né, dessa água até a fervura, né, a 100 graus Celsius, eu estou imaginando aqui 2 litros de água, tá? Então, por exemplo, para eu levar 2 litros de água, eu vou levar o dobro, né, do tempo que eu levaria para... se eu fosse levar 1 litro de água. Então, por exemplo, quanto mais massa eu tiver, então aqui eu tenho 1 litro de água, aqui eu tenho 2. Em ambos os casos eu quero sair de 25 graus Celsius e ir até 100 graus Celsius. Em ambos os casos, né, nesse caso aqui, no primeiro caso aqui, se eu tiver 1 litro de água, eu vou precisar de uma quantidade de energia para que essa água
chegue à fervura, né? Para eu ter essa variação de temperatura. Se eu tiver 2 litros de água, eu vou precisar do dobro de energia. Se eu quiser conceder a mesma quantidade de energia, eu não vou conseguir levar a fervura, né? Então, nesse caso aqui, para levar a fervura 2 litros de água, eu vou levar o dobro do tempo que é necessário para 1 litro. E se eu colocar essa mesma panela aqui, né? Essa mesma jarra, essa panela, né? Vamos pensar aqui numa panela. E se essa chama for a mesma, nos dois casos, eu vou levar o dobro do tempo. Se eu tiver 2 litros de água e quiser que essa água chegue à fervura mais rápido do que tendo 1 litro, eu vou precisar aqui dar mais energia para o sistema. Eu vou ter que colocar mais energia, né? Então essa chama ela vai ter que ser um pouco maior, né? Ela vai ter que ser mais potente, né? Eu vou ter que colocar mais energia. Então a variação aí de temperatura em ambos os casos vai ser o mesmo. Da temperatura do ambiente ao ponto de ebulição, né? Mas a transferência de calor ela é maior, nesse caso aqui, para 2 litros. Então, assim, todo mundo sabe como que funciona isso na vida real, né? Então, se você tem... É muito mais fácil também eu elevar a temperatura de 1 litro de água, por exemplo, do que de um bloco de madeira. Se você pegar um bloco de madeira e colocar no fogo, e colocar pega 1 quilo de madeira e coloca no fogo, e pega 1 quilo de água e coloca no fogo, é muito mais fácil, né? Eu vou conseguir aquecer muito mais rapidamente a água do que a madeira. Ou seja, então, daqui a gente consegue perceber uma coisa. Dependendo do material que eu colocar no fogo, né? Eu colocar na panela aqui para aquecer, esse material a temperatura vai variar mais rapidamente. Então, por exemplo, se eu colocar a água, por exemplo, a sua temperatura vai variar mais rapidamente do que 1 quilo de água, a temperatura varia mais rapidamente do que 1 quilo de madeira. Se eu colocar agora vamos pensar na água, 1 litro de água. Se eu colocar 1 litro de água e depois colocar 2 litros de água e quiser fazer a mesma variação de temperatura, de 25 até a 100 graus Celsius, eu vou precisar colocar mais energia em 2 litros de água para conseguir ter essa variação. Então, daqui a gente percebe o seguinte, que o calor vai depender do material, também vai depender da quantidade, né, de material que eu estou colocando no meu recipiente aqui, na minha panela. Então, nesse caso aqui, né, a chama, né, do fogo aqui do fogão vai transferir calor, né, da chama para o meu sistema aqui. Um segundo exemplo que a gente pode imaginar aqui é quando a gente coloca uma colher, né, uma colher fria. Fria aqui a gente pode imaginar a temperatura ambiente, tá? Colher fria eu coloquei aqui, temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Em uma xícara de água quente, né? Então aqui, essa xícara de água quente, H2O, a 100 graus Celsius. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Em algum momento, né, conforme o tempo passa, eles tendem a atingir o equilíbrio térmico. O que vai acontecer? A xícara de água quente vai começar a transferir calor, né, para essa colher a 25 graus Celsius, né? Então, depois de algum tempo passado, quando atingir o equilíbrio termodinâmico, o que seria atingir o equilíbrio termodinâmico? É quando a temperatura da colher e da xícara com água aqui for a mesma. Esse é o equilíbrio termodinâmico. Quando chegar nesse equilíbrio termodinâmico, tanto a temperatura da xícara, do líquido aqui, quanto a temperatura da colher serão as mesmas. Então, com isso, o que vai acontecer? Para isso acontecer é que a xícara vai começar, vai transferir calor para a colher, a temperatura da colher vai aumentar, a temperatura da xícara vai diminuir. Então, eu estou tendo aqui uma transferência de calor. Então, a interação
que produz essas variações de temperatura é basicamente uma transferência de energia entre uma substância e outra. A transferência, né, de energia produzida apenas por uma diferença de temperatura, essa transferência de energia, ela denomina-se transferência de calor, né, ou fluxo de calor. Então, quando eu tenho essa transferência aqui, a água começa a esquentar, a diminuir a temperatura, a colher começa a aumentar. Essa transferência de energia produzida por isso vai elevar a temperatura, né? Então vai ter uma diferença de temperatura da xícara e uma diferença de temperatura da colher. Essa transferência, ela é chamada, né, de calor ou fluxo de calor. E a energia que é transferida desse modo é chamada de calor, certo? Então, aqui só para recapitular. Então, no primeiro exemplo, o que a gente percebe? Dependendo do material que você colocar aqui, se você colocar aqui 1 quilo por exemplo, de água e 1 quilo de madeira, se você quiser ter uma variação de temperatura, então a gente percebe que a água vai esquentar mais rápido do que a madeira. Então, o calor, né, a transferência de calor vai depender do material. E a outra situação é que se você variar a massa, né, do material, veja bem, no dia a dia, se você precisa esquentar 1 litro de água, você vai precisar de uma quantidade de energia. Se você precisar esquentar 2 litros de água, você vai precisar do dobro de quantidade de energia. Tá? Isso se você quiser esquentar essa água no mesmo tempo, né? Na mesma quantidade de tempo que ela está no fogo. Bom, e a outra situação que ocorre essa transferência de temperatura é quando você coloca material, né, em contato com o outro, onde possui uma diferença de temperatura, onde um está com uma temperatura mais elevada. O material que está com a temperatura mais elevada, né, ele cede calor para o material que está com a temperatura mais baixa. O material que está com a temperatura mais baixa vai ter um ganho de temperatura, e o material que está com a temperatura mais baixa o material que está com a temperatura mais alta vai perder calor, né? Então a temperatura vai diminuir. O material que está com a temperatura mais baixa vai ganhar calor e a temperatura vai aumentar. Então daqui a gente tira o seguinte, que o calor é a energia transferida de um sistema para o ambiente, ou, se você preferir, né, do ambiente para o sistema. Ou seja, o calor é a energia transferida de um sistema para o ambiente, ou vice-versa, há uma diferença de temperatura. Então, sempre vai haver uma diferença de temperatura. Bom, aqui então nós temos aqui um terceiro exemplo. Então aqui eu desenhei aqui um ambiente, tá? Aqui você tem aqui o ambiente. Aqui eu tenho o meu sistema. Quem que é o meu sistema aqui? Você pode imaginar aqui, é a minha xícara com água a 100 graus Celsius com a minha colher. Ou você pode imaginar aqui a minha panela, né? Minha panela com água fervendo. Então, aqui a gente tem um ambiente, todo esse quadrado que seria o meu ambiente. Quando o sistema perde calor, ou seja, a temperatura do ambiente, ou seja, está perdendo calor, a temperatura do sistema é maior que a temperatura do ambiente. Então, nesse caso aqui, o sistema está perdendo calor, a gente fala que o calor é menor que zero, né? Porque ele está perdendo calor. Se a temperatura do ambiente é igual à temperatura do sistema, ou a temperatura do sistema é igual à do ambiente, então não há troca de calor, então o calor é zero. E aqui é o contrário, né? Se o ambiente cede calor para o sistema, então o sistema está tendo um ganho de calor, né? O sistema está ganhando calor. A temperatura do sistema é menor, então está diminuindo, né? Ou melhor, né? A temperatura do ambiente é maior e o sistema está aumentando a temperatura. Então, nesse caso aqui, a temperatura do sistema ela é menor que a do ambiente, porque o sistema está ganhando calor. Então, aqui a gente fala que o Q é maior que zero, né?
Porque o sistema está ganhando calor. Se o sistema ganha calor, a temperatura do sistema é menor que a temperatura do ambiente. Se o sistema perde calor para o ambiente, então a temperatura do sistema é maior do que do ambiente. Certo? Então, e aí, nesse caso, o sistema está perdendo calor, aqui o sistema está ganhando calor, aqui dá uma troca de calor, então o Q é zero. Muito bem. Então, esse é a nossa convenção. Então, quando o sistema ganhar calor, né, nesse caso, a gente fala que o Q é maior que zero. Quando o sistema perder calor, a gente fala que o Q é menor que zero. Certo? Espero que não tenha ficado confuso aí o que eu falei. Muito bem. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários também. Então, no nosso terceiro exemplo aqui, a gente tem os gases, né? Caso aí, né, nós tratamos na teoria cinética dos gases, né, dos gases ideais. Nos gases, a energia contida num conjunto de N moléculas, quem que é? Nesse caso aqui é a energia cinética, né? 3,5 de N Kb, né? Onde esse Kb aqui é a constante de Boltzmann, vezes a temperatura para o gás. Tá? Isso aqui, ou seja, o gás, né, ele só possui energia de translação. Ele não possui energia nem de vibração, nem de rotação. No caso aqui, nós estamos tratando do gás ideal. Bom, quando mudamos, então, a temperatura, quando a gente muda, tem uma alteração da temperatura de um gás, a gente está, se você muda a temperatura, você muda aqui a energia cinética. Então, mudanças da energia, né, a mudança da energia está associada aqui, né, com a mudança da temperatura. Se você varia a temperatura, tem uma variação da energia, né? Ou se você preferir, se a energia está variando, também tem uma variação de temperatura. Então, a variação da temperatura está intimamente relacionada com a variação da energia. Nesse caso aqui, a energia cinética de translação. Bom, então nós vimos que o gás só possui energia translacional. Então, quando a gente tem um sistema, a gente coloca energia ou retira energia, essa energia, né, dependendo do nosso sistema, vai depender também dos graus de liberdade, né? Então, se você tiver uma molécula, por exemplo, uma molécula monoatômica, então essa molécula vai ter uma quantidade de graus de liberdade que é diferente de uma molécula diatômica, que possui um grau de liberdade maior. Então, quando a gente coloca ou retira energia que está contida nos graus de liberdade mecânica da matéria, o que a gente está fazendo? A gente está transferindo o calor, colocando, né, inserindo ou retirando o calor. E como que a gente faz isso? Variando sempre a temperatura. Sempre que a gente variar a temperatura, ou a gente está inserindo o calor, ou nós estamos retirando o calor. Então, essas trocas, né, de energia, elas estão intimamente relacionadas, né? Na verdade, essas trocas de energia, elas levam, né, a uma variação de temperatura. E quero frisar aqui novamente, nós estamos ainda falando de energia mecânica, né? Então, aqui a quantidade de calor transferido para um sistema, tá? A quantidade de calor transferido para um sistema físico, o que vai ser? Vai ser a minha constante, né? Ela é o quê? Está relacionado com uma constante vezes a minha variação de temperatura. Tá? Quem que é essa constante? Bom, essa constante ela é chamada de capacidade térmica. E o que é a capacidade térmica? Bom, vamos definir aqui capacidade térmica. Nesse caso aqui, a capacidade térmica, ela determina a capacidade do sistema de adquirir ou ceder calor. Então, a capacidade térmica ela é medida em, eu não coloquei aqui, mas em joules por Kelvin, tá? A unidade da capacidade térmica é joules por Kelvin. E a capacidade térmica, ela determina, né, a capacidade do sistema de adquirir ou ceder calor. E ela depende de quem? Da massa e do calor específico.
Esse C aqui é um C maiúsculo, é chamado de capacidade térmica. Esse C é um C minúsculo e é chamado de calor específico. E o calor específico, ele depende somente do material. Então, substituindo a capacidade térmica aqui no lugar daqui da constante, né? O que é que nós temos? Nós temos a seguinte equação, né? Que o calor ele é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, enquanto a capacidade térmica de cada sistema com os mesmos que possuem os mesmos enquanto a capacidade térmica de cada sistema com os mesmos constituintes terá uma capacidade térmica diferente, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu aumentar aqui o sistema, se eu dobrar, né, o meu sistema, eu aumento a minha capacidade térmica. Porém, né, o calor específico não aumenta. Mas o que aumenta? A massa, né? Se eu dobro o meu sistema aqui, o calor específico não muda. Se eu dobrar aqui a minha capacidade térmica, não muda a capacidade térmica. O que muda, o que dobra aqui é a massa, né? Então, nesse caso aqui, o chamado calor, né, específico, ele é normalizado pela quantidade, né, de matéria. Ou seja, que depende, ele depende, né, só do material. Então, aqui, no caso aqui, eu tenho a capacidade térmica, aqui o calor específico. Então, a capacidade térmica depende tanto da massa quanto aqui do calor específico. Então, vamos ver aqui um exemplo, né, um exemplo conceitual. Nesse caso aqui, nós podemos ver o seguinte. Eu coloquei aqui o exemplo do nitrogênio. Então, se você... Vamos, antes de eu falar aqui do nitrogênio, só para resumir isso aqui. Deixa eu ver aqui. O tempo da aula já está um pouco extensa, mas vamos mais um pouco. O calor específico, ele é um tipo de uma substância, enquanto que a capacidade térmica ela é típica de um sistema. Mesmo que o sistema tenha a mesma constituição. Então, por exemplo, vamos considerar aqui o nitrogênio. Aqui. Se a gente aumentar o sistema, aumenta a capacidade térmica. Porém, nesse caso aqui, né, o calor específico ele não aumenta. O que vai aumentar é a massa. Tá? Então, a massa aumenta, porque o calor específico é algo característico da substância. Então, se eu dobro o meu sistema, eu aumento a minha capacidade térmica. Acho que antes eu tinha falado o contrário, né? Então, se eu dobrar o meu sistema, eu aumento a capacidade térmica. Mas o calor específico não muda. O calor específico, ele é, como o nome diz, né? Ele é específico, é do material. Mas aumenta a massa, sempre. Tá? Bom. Muito bem. Então, aqui... Bom, então, a gente aqui... Vamos ver agora aqui um outro exemplo, né, que eu coloquei aqui. O Sol aquecendo a Terra. Tá? Então, o Sol tá no espaço, né? Então, a gente... O que acontece, né? Por exemplo, então o Sol ele emite radiações eletromagnéticas. Tá? São ondas, tá? Radiações eletromagnéticas são ondas que viajam pelo espaço. Essas ondas, elas não precisam de um meio para se propagar. Então, o Sol ele emite ondas eletromagnéticas. Essas ondas viajam pelo espaço. Elas viajam, né, aí pelo espaço. Elas não precisam de um meio para se propagar. Quando elas chegam até o planeta Terra, elas interagem, né, com a Terra. Essa onda eletromagnética interage com a Terra. Essa onda eletromagnética, então,
ela, no caso, a Terra, né? A Terra é matéria, possui massa, a energia é absorvida em diversos mecanismos distintos, né? E essa energia ela é convertida em energia mecânica. E essa energia mecânica converte em temperatura. E é por isso que a Terra fica sempre aquecida. Então, o calor ela é uma energia associada com a energia mecânica. Quando aquecemos um objeto, se você aquece, por exemplo, um metal, e ele começa a emitir, né? Ele começa a mudar de cor, ele está emitindo radiação eletromagnética. Como a luz, por exemplo. A luz é uma radiação eletromagnética. Essa luz interagindo com a matéria, ela converte em energia mecânica, que é o calor. Então é assim que também o Sol aquece a Terra, tá certo? Então aqui a barra de ferro quente, né, ligada com uma barra de ferro fria. Então aqui nesse caso aqui, o que acontece na barra de ferro quente ligada com uma barra de ferro fria? A barra de ferro quente, né, se ela tiver uma temperatura muito elevada, as suas moléculas estão muito mais agitadas, né? E essas moléculas elas estão agitadas, começam a vibrar, e a barra que está ligada com a barra de ferro fria, essa vibração começa a passar para as outras moléculas, e as moléculas da barra fria começam a se agitar mais e mais. Com isso, há uma variação de temperatura. A barra que antes estava fria começa a ter um ganho de temperatura, a barra que estava quente começa a ter uma queda de temperatura, e vai até chegar um momento em que a temperatura de ambas as barras, né, que estão encostadas uma na outra, elas estão em equilíbrio termodinâmico. Quando elas estão em equilíbrio termodinâmico, então a variação de temperatura é a mesma nas duas barras, tá? É preciso também falar a respeito, por exemplo, da transferência, né, também por exemplo, a transferência de calor de um ponto para o outro, né, de um meio para o outro, por convecção, e ocorre tipicamente em fluidos, né? Por exemplo, o tempo, né, a temperatura do planeta Terra é assim, é por convecção, né? O calor é transferido pelo movimento, né, do próprio fluido, né? No caso, o fluido, as massas, né, que o pessoal da temperatura fala, massa de ar quente, massa de ar fria, o fluido de ar, né? Que constitui uma corrente, né, de convecção. Então, um fluido aquecido localmente, em geral, diminui, né, de densidade e, consequentemente, né, tende a subir o efeito gravitacional. Então, e aí nesse caso, né, o fluido mais frio que tem, ele gera naturalmente correntes de convecção, né, tanto com o fluido quente com o fluido frio. Então, podem também isso pode ser produzido artificialmente, né? Quando a gente liga, por exemplo, uma bomba de ar, um ventilador, tá? O outro meio que eu já falei, né? A radiação, né? No caso, a radiação eletromagnética do planeta Terra, com o planeta Terra, o Sol com o planeta Terra, onde as ondas eletromagnéticas, que não precisam de um meio para se propagar, elas viajam por todo o espaço, e quando entram em contato com o planeta, interagem ali com a matéria, e essa ocorre ali, a Terra, né, ela absorve, né, essas ondas, e nesse caso aí, essa energia ela é convertida em energia mecânica, e essa energia mecânica converte-se em temperatura e acaba aquecendo a Terra. E nós temos também, né, a condução de calor, né, que geralmente é o que nós mais vamos tratar aqui nessa aula, nesse curso de termodinâmica, que ocorre, né, que através do meio do contato, né, entre um material e outro. Por exemplo, a barra de ferro quente ligada com uma barra de ferro fria, tá?
quando eu falo barra de ferro quente, é que ela está com uma temperatura muito mais elevada do que a barra de ferro fria, tá? Então, você pode imaginar uma temperatura elevada, uma temperatura mais, uma temperatura menor, tá certo? Bom, dito tudo isso, então aqui tem alguns valores, eu coloquei aqui alguns valores de calor específico, no caso aqui eu coloquei o da água, tá? Isso aqui é tabelado, vocês podem, qualquer livro tem, então da água, o H2O, né? Ele geralmente ele é 75,2 joules por mol Kelvin. Isso aqui também equivale a 4,18 kilojoules por quilograma por Kelvin, multiplicado por Kelvin. Isso é a mesma coisa que 4,18 joules por grama por Kelvin, né? Corto esse K com esse K, fica gramas por Kelvin. Isso aqui é igual a 1 cal, né, por gramas por Kelvin, tá certo? E essa aqui geralmente é a equação que nós vamos utilizar bastante, né? Calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Toma cuidado aqui para não confundir calor específico com capacidade térmica, tá certo? Bom, então, para existir transferência de calor, é necessário que exista um contato físico, né? Que é, no caso aqui, a condução do calor. Bom, aqui eu coloquei aqui um exercício, a aula já está um pouco extensa, eu vou resolver esse exercício, então, no próximo vídeo, para não ficar muito extensa, tá certo, essa aula? Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários aí, e assim que possível irei responder, tá certo? Então, até a próxima, obrigado, valeu, falou!